O mundo do MMA muitas vezes nos proporciona a chance de mergulhar na vida louca e principalmente na personalidade de um lutador. É mais do que batido esse papo de que a parte psicológica pode fazer a diferença para um atleta, mas a postura de um lutador fora do cage e sua personalidade também tem grande influência na hora de determinar o número de holofotes voltados para sua trajetória. Com o passar do tempo, a gente pode notar a personalidade de alguns lutadores se desenvolvendo e até amadurecendo, mas por outro lado, por diversos motivos, alguns lutadores mudam sua personalidade a níveis cômicos, se eles acharem que isso vai ajudar suas carreiras. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e esse é o top 10 das maiores mudanças de personalidade da história do MMA. Número 10, Bob Sapp. O projeto científico chamado Robert Malcolm Sapp teve dois lados bem diferentes na carreira. De 2002 a 2007, o tamanho assustador e a agressividade de Sapp chamavam a atenção no mundo das lutas. No MMA, ele teve vitórias decentes no Pride e quase nocauteou o Minotauro no início da luta. Sapp também lutou kickboxing, derrotando o lendário Ernesto Rust e outros nomes como Kimo Leopoldo e o algoz mais famoso de Kimbo Slice, Sif Petruzzelli. Muita gente tinha um medo real de enfrentá-lo. Pois é, ele nunca teve um jogo muito técnico, só que mais de 130 quilos de esteroides embutidos no corpo de um ser humano é uma parada absolutamente assustadora. Mas o fato é que a carreira de Sapp sofreu uma reviravolta. Ele passou de monstro da luta de trocação agressiva a saco de pancada que cai logo no primeiro dano sofrido. Depois de 2007, o cartel de Bob Sapp, somando MMA e kickboxing, acumulava incríveis 5 vitórias e 32 derrotas, sendo quase todas essas derrotas no começo do primeiro round. Ele explicou que uma vez que parou de lutar no K1 ou qualquer outra grande organização, suas despesas médicas não eram mais cobertas. Então, com medo de gastar quase toda a bolsa das lutas no hospital, Sapp decidiu então evitar o máximo de danos sofridos no esporte, dando os 3 tapinhas até quando estava apanhando na trocação, mostrando um lado completamente oposto do perfil selvagem do início de sua carreira. E claro, isso afetou também sua postura fora do cage, como nessa clássica entrevista com Ariel Helwani. Número 9, Kevin Lee. A mudança de personalidade de Kevin Lee é uma das mais naturais dessa lista. Ele estreou no UFC no começo de 2014 e era o segundo mais jovem lutador do plantel com 21 anos. Como esperado, naquela época Lee ainda estava meio cru, demonstrando até nervosismo nas entrevistas durante a semana de luta. Inclusive, é só você comparar essa postura com o que ele apresenta hoje em dia e você vai notar a diferença. Mas existem provavelmente 2 motivos que explicam o porquê de Lee ter mudado de um novato quietinho para um cara confiante e até muitas vezes arrogante. Em primeiro lugar, ele meio que se inspirou em McGregor. É só ver a postura de Lee nas coletivas de imprensa antes de sua luta contra Michael Chiesa, onde ele apareceu com os trajes nada discretos e chegou a repetir uma frase quase idêntica de Conor, sugerindo que seu oponente voltaria ao card preliminar depois do confronto. E até dá para entender, já que na época estava todo mundo copiando o estilo de McGregor, mas o outro fator que influenciou na mudança de personalidade de Kevin foi sua trajetória. Ele tem alternado entre grandes vitórias e duras derrotas contra grandes nomes. Ele passou de um jovem de 21 anos invicto para um veterano com 15 lutas no UFC, evoluindo para uma versão muito mais confiante em si mesmo, que não precisa mais da postura comedida diante do microfone. Número 8, Jon Jones. Hoje todo mundo sabe que Jon Jones definitivamente tem um lado selvagem que vez ou outra lhe causa problemas, mas no início de sua carreira, Jones tentou esconder isso do público. Durante sua ascensão até o título dos meio pesados, Jones sempre foi muito respeitoso em relação aos seus oponentes, extremamente humilde e até de fala mansa. Se você julgasse apenas pela cara e postura de Jones naquela época, você provavelmente diria que ele era um dos lutadores mais educados do UFC, independentemente das acusações que o americano já sofria de que era falso naquela época. Mas na realidade, Jones estava indo para a noitada antes de suas lutas e seguiria em frente até virar caso de polícia. Isso sem contar o caso de doping. À medida que a sua carreira progrediu e os fãs aprenderam mais sobre sua vida pessoal, ficou obviamente mais difícil para Jones fingir ser o que não era. E isso ficou ainda mais claro na primeira luta com Cormier, quando os dois trocaram farpas quando achavam que as câmeras estavam desligadas, e Jones chegou a ameaçar Cormier de morte caso o rival cuspisse na sua cara. Isso sem contar a briga que aconteceu horas antes. Depois disso, Jones abandonou aos poucos a personalidade de bom moço e agora aceita o personagem polêmico pelo qual ele é conhecido hoje em dia, goste você ou não. Número 7, Mark Hunt. Existem várias razões que explicam por que
Cage marque Hunt ser um dos lutadores mais adorados pelos fãs. Ele cativa o fã raiz de luta e atua sempre sob aquele clima de azarão quando encara seus adversários, que na maioria das vezes são bem mais altos que o gordinho neozelandês. E claro, tem também o fato de Hunt ser um nocauteador nato. E outra coisa é sua personalidade descontraída e despreocupada, que é um fator chave para que tantos fãs se interessem pela sua carreira. No esporte onde a mente e o corpo têm de estar em harmonia, o fato de Hunt ser um brincalhão diz muito sobre ele, mas a verdade é que tudo isso mudou depois de sua luta contra Brock Lesnar no UFC 200. O UFC agiu rápido ao colocar Lesnar no evento comemorativo, mas o gigante acabou caindo no doping em teste feito antes da luta. Hunt então resolveu entrar com um processo contra a organização e passou a disparar de forma brutal contra seus diversos adversários que falharam no teste antidoping no passado. Hunt foi de lutador que você raramente via falando sério ao cara que praticamente desistiu de sua carreira no UFC para atacar verbalmente seus rivais e a organização. Claro que esse era um sentimento iminente e toda essa situação o fez mudar de postura, trocando a personalidade descontraída de um nocauteador para o homem em busca de vingança contra a maior organização de MMA do mundo e os usuários de substâncias ilegais no esporte. Número 6, Ken Shamrock. Quando você olha para o cartel de Ken Shamrock, você nota que ele tem quase duas carreiras separadas no MMA, com sua atuação no Pro Wrestling entre elas. Ele competiu nos eventos inaugurais do Pancrase e do UFC em 1993. Embora fosse um lutador agressivo, sempre foi muito educado em relação aos seus adversários. Ken admitiu que os fundadores do Pancrase, Masakatsu Funaki e Minoru Suzuki, eram mais habilidosos do que ele na época, exaltando também Royce Gracie e se declarando o terceiro melhor lutador do UFC 1. Alguns anos depois disso, Ken largou o MMA rumo ao Pro Wrestling em busca de fama e uma melhor condição financeira, e admitiu que logo aprendeu a se promover e acabou incorporando esse estilo no cage. Quando ele voltou para o UFC em 2002, ficou claro que ele trouxe junto esse estilo adotado em sua experiência no WWF. Ele imediatamente impulsionou sua rivalidade com Tito Ortiz no UFC 40, exibindo de forma cômica o que ele tinha aprendido no Pro Wrestling para promover suas lutas. Shamrock continuaria a rivalidade até o desafio em 2005, quando mandou Tito assinar o contrato, e mesmo na derrota, Ken reconheceu que estava colocando seus rivais acima dos fãs. Independente da sua opinião sobre isso tudo, essa postura não passa nem perto do Shamrock das antigas, quando ele tomava cuidado para não desrespeitar seus oponentes. Número 5, Conor McGregor. Durante toda a sua carreira, Conor McGregor sempre permaneceu altamente confiante nas suas próprias habilidades, e hoje em dia não é nada diferente, mas quando ele atingiu definitivamente o estrelato, houve uma mudança grande de personalidade, mais evidente ainda quando se trata de sua vida pessoal, o que tem sido especulado por muita gente como a maior razão para suas recentes derrotas no esporte. Um pouco disso foi admitido por ele mesmo depois da sua primeira derrota para Nate Diaz. Durante sua ascensão até o título dos penas, McGregor passou por cima de todo mundo em seu caminho com um nível de determinação e autoconfiança raramente visto no MMA. Havia fogo nos olhos daquele cara a cada luta marcada e uma sede enorme por conquistas cada vez maiores, até que as coisas pareceram mudar para Conor depois que ele atingiu o status de campeão duplo e depois que ele fez a luta de 100 milhões de dólares com Floyd Mayweather em 2017. Sabe aquele velho ditado, o dinheiro muda as pessoas? Parece que esse foi o caso. Conor rapidamente se transformou e foi do estilo arrogante, mas que respeitava os fãs e a imprensa fora do cage, pro cara que ataca árbitros, ataca ônibus, ataca coroas, acaba preso e reprime qualquer fã que o incomode. Ele deixou de ser aquele lutador que topava qualquer luta a qualquer momento para virar quase que o contrário, agora que a gente pode se considerar com sorte se ele lutar ao menos uma vez no ano, enquanto ele continua se achando intocável fora do cage. É claro que as portas ainda estão abertas para ele, e se tudo der certo, ele vai voltar a lutar com a cabeça no lugar ou vai optar pela aposentadoria nos próximos anos. O importante é colocar um ponto final nessa vida louca que ele tá levando. Número 4, Rory MacDonald. Quando alguém diz esse nome, a primeira coisa que vem à cabeça da maioria dos fãs de MMA são suas inúmeras guerras no UFC, especialmente a batalha sangrenta histórica com Robbie Lawler. E embora Rory fosse assustadoramente calmo e respeitoso fora do cage, sua mentalidade antes de uma luta era quase sádica. Só escuta essa frase dele de 2013, depois da luta com BJ Penn. Abre aspas. Às vezes você só quer machucar alguém e devastar sua vida de forma rápida, fecha aspas. E tem também essa sobre uma possível revanche com Carlos Condit, quando Rory disse que queria fazer Condit sentir o constrangimento que ele sentiu na primeira luta pelo resto da vida. Isso tudo justifica o apelido Rei Vermelho, né? E é por isso que é tão bizarro pensar que essa mesma pessoa disse recentemente que tá com dificuldade para puxar o gatilho e perdeu o desejo de competir. It takes a certain spirit to come in here and put a man through pain and stuff.
I don't know if I have that same drive to hurt people anymore. Depois de perder para Gegard Mousasi no Bellator, ele admitiu que entre os rounds já tinha aceitado o fato de que perderia aquela luta. Depois, no combate seguinte contra John Fitch, Horan se questionou se queria continuar machucando as pessoas. Talvez tenha sido resultado de sua nova devoção e fé, embora isso não tenha sido problema para outros lutadores. Ou quem sabe simplesmente ele tá passando por um momento difícil na vida. Mas tudo isso é certamente um contraste em relação à sua mentalidade no passado. Ele pareceu recuperar um pouco desse fogo na sua última luta no Bellator, mas isso não garante como ele vai se sentir daqui pra frente, só o tempo vai dizer. Número 3, Chael Sonnen. Pode acreditar, até um dos reis do trash talk foi em algum momento, digamos, um cara normal. Chael Sonnen foi demitido pelo UFC em 2006 com um cartel de 16-8-1 e tinha tudo pra chegar a lugar nenhum no esporte. Embora você até pudesse ter uma ideia do que Chael poderia se tornar no futuro, ele não se importava muito com a arte de promover lutas e quase sempre dava entrevistas sem sal, com respostas batidas e pouco interessantes no padrão que 95% dos lutadores dão hoje em dia. Ele era mais sincero naquela época. Sometimes you go out there and you hope for the best, and I know hope isn't the best strategy, but it's all you've got. I got the job done. E foi durante seu retorno ao UFC em 2009 que Chael aí sim abraçou a causa e se tornou um rei do entretenimento, mudando sua personalidade e talvez até usando o que aprendeu em sociologia para conquistar grandes resultados. Contra Yushin Okami, Chael reconheceu que a falta de promoção em cima de Okami os limitou ao card preliminar e ele assumiu as rédeas para gerar interesse através de suas palavras. It's not just a fight, this is the fight business. And if you can't hype a fight, you're gonna get relished to the undercard. It's been kind of under the radar in all aspects, but I appreciate everybody tuning in and watching anyway. Ele continuou assim até sua grande vitória contra Nate Marquardt e seu memorável desafio a Anderson Silva, turbinado por diversos insultos. But I'll tell you, the guys in the back know who the tough guy is. Look, there's just a lot out there on the guy. I mean, this guy's no more real than the Loch Ness Monster. And well, his 15 minutes of fame is up. He's got a black belt under the Nogueira brothers. I think a black belt under the Nogueira brothers is saying I got a free toy in my Happy Meal. I got 2 national championship plaques on my wall that says I can take him down. Uncle Dana was going to give him his walking papers, and I begged him, keep him around. Keep him around for one more fight. I will retire this guy. This is going to be a one-sided pounding, and I'm swinging the hammer. Chael rapidamente se tornou um dos maiores falastrões que o esporte já viu. Até Dana White reconhece que Chael apareceu do nada com essa personalidade para elevar sua carreira a novos níveis. E aquele Chael do passado que passou longe dos holofotes é certamente ofuscado pela segunda metade de sua carreira, sempre lembrada pelos fãs. Número 2, Henry Cejudo. Quando Henry Cejudo entrou pela primeira vez no octógono em dezembro de 2014, ele era apenas um lutador qualquer no meio de tantos. Ah, claro, ele tinha uma medalha de ouro olímpica, mas isso vocês já sabem porque ele não tira essa medalha nem para tomar banho. Mas no passado ele era respeitoso em relação aos seus adversários em entrevistas e dava respostas bastante discretas durante seus compromissos com a imprensa. I want to fight, I want to compete, I want to make sure my opponent feels that. I'm just out there doing my best and perform. A gente pôde ver mais de Cejudo quando ele foi treinador do TUF em 2016, e naquela época já dava pra ver a autoconfiança ostentada pelo medalhista olímpico, mas ainda assim nada fora do normal. Ele se manteve respeitoso depois de vencer Demetrius Johnson e conquistar o título dos Moscas. I defeated a guy that there's a bit of admiration for, a guy that's done a lot for the flyweight division. And now I have that X on my back. Mas a partir dali, Cejudo começaria a desenvolver propositalmente uma espécie de personagem, se autoproclamando The King of Print e Triplo C nas próximas lutas. Ele começou a usar roupas mais chamativas, falar mais besteiras, usar acessórios nas encaradas e aumentar sua presença nas redes sociais. Depois de bater Marlon Moraes e se tornar um campeão duplo, Henry se declarou o melhor lutador da história dos esportes de combate e número 1 peso por peso, o que é uma mudança drástica diante daquela personalidade mais respeitosa. Talvez Cejudo tenha visto Johnson como um campeão dominante que não vendia bem e decidiu que precisava fazer mais do que vencer lutas para vender, e depois de se tornar um campeão duplo, parece até que tudo deu certo. Número 1, Colby Covington. Se você voltar até o fim de 2016, quando Colby tinha acabado de vencer Bryan Barberena, você pode ficar surpreso ao saber que ele era uma pessoa completamente diferente naquela época. Sem provocações, sem desafios, comentários respeitosos em relação aos seus rivais, ele chegou até a dizer que evitava se envolver em qualquer drama
trama nos bastidores ou hype fabricado. Como sua carreira no UFC teve início em 2014, existiram vários exemplos disso. You know, I just work with my buddy Jorge Masvidal. Can't thank him enough for what he did for me. Honestly, I'm being honest. Like, I train with the best guys in the world. I train with Willie. I train with Lawler. I don't like to get into the drama aspect of fighting. You know, I came here to get a belt. You know, so I don't want to really, you know, worry about the drama part. I just want to worry about getting better as a fighter each and every fight. Isso até transformar sua personalidade logo depois da luta contra Dong Hyun Kim, quando ele se fez notar pela divisão dos meio médios, desafiando todo mundo e confrontando as vaias dos fãs em Singapura. Crown king this division. This is my division now. Dana, I'm size 32 waist. Get that belt ready for me. Esse foi o momento que marcou a mudança daquele lutador calmo e humilde para sua versão falastrão que gosta de gerar polêmica. Quem não se lembra da sua luta seguinte, quando ele chamou os brasileiros de animais imundos depois de vencer The MMA em São Paulo? O líder da American Top Team, Dan Lambert, justificou a mudança de personalidade de seu pupilo, culpando seu estilo de luta baseado no wrestling, que era classificado como muito chato e que, vencendo ou perdendo, ele poderia ser demitido pelo UFC depois da luta contra Demian. Então, como resposta, ele se tornou um personagem mais interessante, mas a verdade é que a mudança começou bem antes disso. O que pode ter feito a diferença mesmo foi sua experiência no Pro Wrestling, naquele mesmo ano. Por isso não dá pra acreditar que ele tava com a corda no pescoço, como disse seu treinador. Quase ninguém sai do UFC numa sequência de vitórias, e mesmo assim, quando acontece, é como no caso de John Fitch, que teve um conflito com o UFC depois de algumas derrotas. Mas foi no Pro Wrestling que Covington aprendeu a atuar como vilão, e coincidência ou não, foi ali que seu personagem começou a ir numa direção dramática. Você pode amá-lo ou odiá-lo, mas não há dúvidas de que essa é a maior e mais rápida mudança de personalidade da nossa lista. E aqui vai um salve para Charlie Howard, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Charlie através do @MMA_Charlie e para Jason Hardley e Tom Ransom, que são os donos do MMA On Point e editaram esse vídeo. O Tom através do @TomARansom e o Jason através do @JasonTheHeart. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Nós teremos vídeos semanais por aqui, deixe também o seu comentário logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.